Fala galera, aqui é Marcelo Dantas do canal Marcelo Comprador com mais um vídeo para vocês. E hoje eu vou falar com vocês, na verdade eu vou dar 4 dicas aí de como evitar fazer cotações Frankenstein. E que são cotações Frankenstein, né? São aquelas cotações que quando o usuário pede para você fazer uma cotação, por exemplo, uma cotação urgência, né? E aí ele te dá poucas informações para que você possa cotar. E pede urgência, não, pode mandar a si mesmo, porque quando o fornecedor ver, ele vai entender, ou então manda ele vir aqui que ele vai verificar isso em loco. Cara, fuja dessa armadilha, fuja dessa armadilha. Você precisa de um mínimo de informação para fazer uma cotação decente que possa te dar um resultado. Quer ver exemplo? Se você fizer uma cotação do jeito que o seu usuário às vezes pede para você, com aquela urgência, com aquela ânsia de que o serviço seja logo executado, e você para tudo e manda do jeito que ele te mandou, o que é que pode acontecer? Você vai fazer a cotação, pede 3 propostas, 3 fornecedores vão apresentar propostas para você. Quando você vai vai observar essas propostas, cada uma está com um preço diferente, distante um do outro, cada um colocou uma informação diferente, mesmo ele tendo vindo fazer a visita técnica que foi solicitada lá pelo usuário, pela área técnica. Cada um entendeu de uma forma, a explicação foi dada, de repente um fornecedor tirou uma dúvida na hora, em loco, outro não tirou essa dúvida e ficou aquele negócio, e aí você pergunta para o usuário, você passou todas as informações, passei todas as informações e está tudo certo, e aí quando você vai ver as propostas não tem nada certo. Isso chama-se retrabalho, porque você vai ter que partir do zero. Ou então, às vezes, pela urgência, você acaba contratando aquele que o usuário já está mais acostumado a executar o serviço, mesmo que ele tenha, às vezes, um preço um pouco mais salgado, aí você tem que negociar para poder tentar reduzir um pouco ali. Você não entendeu como é que está aquela composição e como é que você vai negociar uma coisa que você não sabe nem exatamente o que é que você está negociando. Então, meu conselho, fuja desse tipo de situação. Corra, vá para longe, o mais longe que você puder, porque esse tipo de situação acontece, infelizmente acontece, mas o mínimo de informação você precisa. Mesmo às vezes, por exemplo, numa área industrial, que a justificativa às vezes que a gente recebe a planta vai parar, né? É uma justificativa que às vezes que a gente recebe. A planta vai parar, precisa fazer esse serviço de qualquer jeito e tal. Mas não é bem assim. A planta vai parar, às vezes tudo bem, a empresa está disposta até pagar um pouquinho mais caro para poder fazer o serviço, mas você precisa ter informações mínimas para que você possa fazer uma cotação. E se não for possível fazer a cotação, tudo bem, então contrata em caráter emergencial mesmo. Pega aquele fornecedor que já conhece o serviço, que já está habituado a fazer o serviço, contrata diretamente com ele, negocia diretamente com ele, e de repente, se ele já fez o mesmo serviço em algum outro momento, ele já tem um preço lá predeterminado, negocia com ele para manter eventualmente as mesmas condições, ou ver se ele consegue melhorar o preço. Enfim, é melhor você fazer dessa forma do que você ter que partir para uma cotação com informações insuficientes e você ser prejudicado e acabar prejudicando a empresa e se queimando a empresa, a sua empresa, por conta de um processo que não está sendo conduzido da maneira que deveria estar sendo conduzida, tá certo? Então isso pode acontecer, tá? Não é incomum isso acontecer, mas você tem que estar preparado para pelo menos, puxa, se o usuário pediu para você fazer uma cotação ao mercado, e ele tem tempo, mesmo que seja um tempo curto, mas tem tempo para que essa cotação seja realizada,
perca um tempo inicial, pelo menos um dia, algumas horas da manhã, mas sente com o usuário, sente com o usuário, entenda com ele qual é o serviço especificamente, se for o caso, vá lá na área onde precisa ser executado o serviço, vá ver o que é que se trata, busque informação para que você possa montar um escopo mínimo para poder atender isso daí, tá? Quando é uma cotação de um serviço que tem um prazo um pouco mais alongado para se fazer, mas mesmo assim, para os trâmites normais é curto, porque para serviço o time não é o mesmo de uma contratação, de uma compra de um material, onde você pede a cotação, você já informa para o fornecedor qual é a ficha técnica do material, do equipamento que você quer comprar. No serviço, você dá essa especificação, só que a especificação é um pouco mais completa, bastante mais completa. E tem outras informações que precisam ser consideradas pelos fornecedores para que ele possa considerar exatamente na sua proposta, contemplar todos os itens que precisam estar constando ali na proposta. Eu vou dar um exemplo. Se você pede um memorial descritivo ao seu usuário, esse memorial descritivo ele tem que conter informações bem detalhadas daquele serviço que vai ser executado, tá certo? Vamos dizer que uma determinada área te deu um prazo de 15 dias para que você fizesse um processo de cotação. Não é o prazo ideal. Um prazo ideal para serviços, muita gente pode chocar com isso, pode até se assustar, mas é verdade. Para se fazer uma condução de um serviço, também depende do tipo de serviço. É um serviço estratégico de grande porte, requer de 30 a 60 dias para ser contratado. Serviços mais corriqueiros, tudo bem, você pode ter de 10 a 15 dias para poder fazer o processo, tá? De 10 a 15 dias, conduzir o processo. Agora, tem outro detalhe. Por que eu falo 30 dias? Porque além da contratação, ainda tem um segundo momento, que é a habilitação dos terceiros, das pessoas que vão executar o serviço, para poder adentrar. Eles têm que fazer exame médico, eles têm que ser contratados. Às vezes a empresa não dispõe desses profissionais de pronto atendimento, eles precisam contratar por um regime especial, por obra certa, um prazo determinado, enfim, por um HH, e essa contratação, ela requer alguns dias para todo o processo se desenrolar, certo? Mas nem sempre isso é observado, tá certo? Então, eu vou dar um exemplo de um memorial descritivo para vocês, é a primeira dica que eu dou. Peça sempre o memorial descritivo do seu usuário, certo? Se for um serviço mais simplificado, tudo bem, o escopo técnico atende. O escopo técnico é um pouco mais simplificado que o memorial descritivo. O memorial descritivo tem diversas informações que eu vou listar para vocês aqui, algumas delas só para vocês entenderem. E o escopo é um pouco mais resumido, ele não tem todas essas informações que constam no memorial descritivo, ele vai direto ao ponto, já vai dizendo exatamente o que é que precisa ser executado e de que forma precisa ser executado. No memorial descritivo, não. O primeiro item que você tem que ter lá é o objeto, obviamente, né, do serviço, ou seja, a descrição básica ali do serviço que vai ser executado, né? Por exemplo, um serviço de limpeza e conservação predial e jardinagem. Vamos lá, vamos pegar um exemplo desse, tá? É um processo de uma contratação estratégica para um contrato de longo prazo, mas tudo bem. Para efeito de exemplo, é um bom exemplo que eu tenho isso muito mais fácil, né? Porque é um serviço mais simples de você lidar no dia a dia, de você conhecer o escopo. Então, é um exemplo que eu posso dar para vocês aqui do que é que pode estar dentro desse memorial descritivo. Além do escopo básico, você vai ter os documentos de referência. Lembra que em algum outro vídeo que você já deve ter visto,
eu já comentei sobre os documentos de referência, onde você tem dentro da carta convite, você tem alguns documentos de referência que precisam ser listados ali, tipo uma folha de cadastro, uma norma de procedimento, que tem que ser anexada na carta convite, enfim. No memorial descritivo, não, você vai ter normas e procedimentos, normas regulamentadoras que direcionam ou indicam a maneira correta, adequada de se executar aquele serviço, tá? Então você vai ter uma lista de normas regulamentadoras, de normas e procedimentos da sua empresa, e além disso você pode ter eventualmente um desenho técnico, uma lista de equipamentos, ou uma lista de materiais de aplicação daquele serviço, enfim, e nesses documentos de referência onde você tem listado esses itens aí para compor o seu memorial descritivo. Depois que você faz essa listagem, ou tem o objeto e tem os documentos de referência, aí você tem o detalhamento do escopo do serviço. E nesse detalhamento aí onde está a diferença. Por exemplo, um memorial descritivo pobre é aquele que tem, por exemplo, serviço deverá ser, dentro do detalhamento, deverá ser executado serviço de limpeza e conservação predial nas áreas internas e externas do local, né, da empresa. Tem que fazer a jardinagem duas vezes por mês ou uma vez por mês, tem que fazer o serviço de poda uma vez a cada 2 meses, tem que fazer a limpeza das salas 3 vezes por semana e tem que fazer a limpeza das áreas administrativas uma vez por mês. Pronto, simples assim e acabou. Não tem muitas outras informações para que você possa entender e o fornecedor possa precificar da maneira adequada. Um memorial descritivo ideal seria que, além dessas informações que eu já listei, ele também tenha o dimensionamento de equipe que seria necessário para se estar executando aquele serviço. Equipe indireta, né, que tem a equipe de liderança, tem técnico de segurança, um auxiliar administrativo para poder fazer controle de horas, alguma coisa assim, um supervisor de área, enfim, equipe indireta. E equipe direta você solicita que o fornecedor dimensione de acordo com o serviço que vai ser executado. Então, ele vai fazer uma visita técnica, vai levantar as necessidades da empresa, do contratante, e vai apresentar para você um dimensionamento de equipe adequado àquela situação. Ou você também pode, a depender da rotina que já é aplicada, se é um serviço que já é executado e que você já tem uma empresa executando aquele tipo de serviço e você já sabe qual é a equipe que funciona, o tamanho da equipe que funciona, você já pode também diretamente já dizer, olha, eu preciso de tantos agentes de limpeza, tantos jardineiros, tantos tratoristas, enfim. Você pode já listar uma série de recursos para que a empresa já cote em cima desse pacote de recursos, seja de pessoas, como também você já pode listar quais são os materiais mais utilizados para fazer esse serviço, para executar esse serviço. Então, uma lista de materiais você já pode fornecer previamente, com base também na experiência que você tenha, ou caso você não tenha nenhum tipo de experiência anterior, não tenha um contrato anterior, você pode solicitar que os fornecedores apresentem uma lista em cima do escopo que foi apresentado, para que eles digam que efetivamente funciona, porque a expertise, obviamente, é de quem vai prestar o serviço. Então, eles podem fazer também esse dimensionamento que precisa ser colocado de itens para a execução daquele serviço. E os equipamentos que podem ser utilizados, tipo uma motopoda, um equipamento de capinação, uma varredeira, um soprador, um carro que faz a varrição das áreas externas, um kit de limpeza interno para as áreas administrativas, enfim. Eu estou dando um exemplo sempre em cima da área de limpeza e conservação para vocês entenderem
o nível de detalhamento do escopo. Além disso, você pode solicitar também que a empresa apresente o seu planejamento para início do serviço, qual é o cronograma necessário para iniciar o serviço, em quanto tempo vai ser iniciado, qual é a sua expectativa, você também pode informar qual é a sua expectativa de início dos serviços, porque você gostaria de coincidir com o tempo de término de um contrato eventual que está sendo concluído, e aí você tem essa informação também que você poderia estar agregando. Em regime de trabalho, seria interessante também você já definir qual é o regime de trabalho da sua empresa. A empresa trabalha em horário administrativo, mas eu gostaria que a contratação fosse feita para 2 turnos, né, de 6 horas, num período de 12 horas, né, ao longo do dia, ou se for um serviço dentro de que envolva manutenção, por exemplo, se for um serviço dentro de um shopping center, né, que normalmente shopping center os serviços são executados à noite, né, ou no momento em que o shopping está fechado. Nos momentos em que o shopping está fechado, aí tem a disponibilidade de execução de serviços. São serviços que precisam ser executados com maior agilidade. Então, quer dizer, a depender do ambiente onde você esteja, de como é a característica de sua empresa, o escopo ele tem que moldar exatamente as necessidades que você tem dentro daquele ambiente. Todas essas informações são de extrema importância, está sendo colocado dentro do memorial descritivo para que você, logo de cara, já garanta que o serviço vai ser executado dentro de critérios bem definidos ao longo do processo. E o fornecedor, por sua vez, ele vai poder apresentar propostas condizentes com aquilo, com a sua necessidade, com a sua real necessidade, e não no achômetro se o serviço pode ser feito assim, pode ser assado. Tem outras questões que podem ser incorporadas também dentro do memorial descritivo, são as obrigações específicas, ou seja, de quem é a responsabilidade pela alimentação e transporte. Se for no ambiente industrial, por exemplo, que é onde eu trabalho, dentro do ambiente industrial a gente tem refeitório, né? Então, assim, aí o fornecedor sempre pergunta: poxa, quem é que vai fornecer a alimentação? Somos nós ou são vocês que vão fornecer a alimentação? Então, o fornecedor sempre faz esse tipo de pergunta. Aí a gente sempre comunica: não, o fornecimento da alimentação é por conta da sua empresa, da contratada, mas você tem que entrar em contato direto com o refeitório que já presta serviço para a gente. O nosso contrato, a gente já negociou previamente que os preços que são praticados para nós são os mesmos que são praticados para nossos terceiros. Nada mais justo. É uma forma do fornecedor não se sentir diferenciado no tratamento. Não, por que almoçando da mesma forma, comendo as mesmas coisas que os funcionários da empresa estão comendo, eu vou pagar um preço diferenciado, um preço mais alto, entendeu? Não faz sentido. Então, nessa última negociação, a gente acordou que, né, os prestadores de serviço, eles paguem o mesmo custo que a gente paga, né, pela alimentação, tá certo? Então, esse é um ponto que a gente coloca, mas é só para você ilustrar que esse tipo de situação é importante estar sendo considerada no memorial descritivo, de quem é a responsabilidade, serviço de transporte, de quem é a responsabilidade por levar e trazer o funcionário. Se for dentro de área urbana, a empresa pode fornecer para os funcionários o vale transporte. Se for em ambiente industrial, em ambiente afastado da cidade, que fica na região metropolitana, muitas vezes a empresa tem que contratar um serviço de transporte para poder levar esses empregados até o local. Ou, às vezes, dependendo do tipo de serviço, é um funcionário só que vai prestar um serviço especificamente por um curto período de tempo, aí pode ser até negociado utilizar o sistema de transporte que nós utilizamos, desde que haja vaga no roteiro e se tem roteiro para o endereço daquele colaborador da empresa terceirizada que vai prestar o serviço. Isso pode acontecer, mas é muito remoto. Normalmente a gente recomenda e a gente orienta que esses custos sejam arcados diretamente
pelo fornecedor e ele se responsabilize por esse transporte. É uma coisa muito excepcional para acontecer, tá certo? Então, são essas dicas. Além disso, tem disposições gerais que você pode colocar, outras informações que podem ser relevantes para aquele serviço, né, que você pode estar colocando, planejamento do serviço, o tipo de documento que ele precisa apresentar mensalmente, enfim, algumas disposições gerais, só para ele ficar ciente de que existem outras disposições que vão eventualmente constar também no contrato, quando esse contrato for fechado, tá certo? Então, essas são as informações que, ao receber dentro de um memorial descritivo, permite que o prestador de serviço ele faça uma cotação, uma proposta técnica, certo? Condizente com uma realidade mínima e com objetivos mínimos pré-definidos para que ele possa apresentar a proposta. E além disso, o ideal seria também que, além do memorial descritivo, você recebesse a planilha de preços, seja uma planilha de preços simplificada, preços unitários, toda a composição de custo, de uma forma geral, né, onde ele dimensiona todos os recursos necessários dentro de uma composição de custo, tá? Ou por preços unitários, por tipo de serviço que está sendo demandado, enfim. Mas o importante é ter uma planilha de preços, por quê? Porque assim você consegue comparar as empresas de igual para igual, você não tem diferença. Eles entendendo qual é o escopo técnico que está sendo apresentado através do memorial descritivo e tendo uma planilha onde eles podem precificar na hora de você comparar essas propostas, mesmo que haja distorções de preço por conta da estrutura de custos que cada fornecedor considera para poder formar o seu preço, mas você está comparando banana com banana, maçã com maçã e não preços diferenciados ou estruturas diferentes de preço. Entendeu essa situação? Então, assim, é muito importante que, para que você não faça cotações Frankenstein, ou seja, aquelas onde você tem muito pouca informação e muita urgência para poder executar a cotação, certo? Você acaba contratando mal, você acaba contratando por conta da necessidade, do impulso ou da urgência com que é solicitado para você, mas não exerce o seu papel de fazer uma boa cotação, de fazer uma boa avaliação, de fazer uma boa comparação de propostas ponderadamente com quesitos técnicos e comerciais bem avaliados, certo? Que você possa definir uma empresa dentro de uma lógica e dentro de um critério bem definido, tá certo? Então, essas são as dicas. Eu falei do escopo, né? Eu falei do memorial descritivo, o modelo de planilha e as regras, né? As regras, o prazo de execução do serviço, qual é o prazo que você estima, porque se não for um serviço continuado, um serviço de longa duração, ele tem início, meio e fim. Então, seria interessante também essas informações estarem sendo constadas. Que mais? Penalizações eventuais, se houver necessidade de que o serviço seja executado em um determinado período de tempo, você dá essa informação para o fornecedor e ele vai fazer o dimensionamento de equipe, de recursos que possa atender aquele seu prazo, né? Desde que ele seja efetivamente factível. Cuidado com essas armadilhas também, aí é um outro alerta que eu dou, porque assim, por mais urgente que seja a necessidade do serviço, o local de prestação do serviço pode não comportar o volume de recursos solicitados para que o serviço seja executado dentro daquele período. O que é que eu quero dizer? Por exemplo, você vai fazer uma limpeza dentro de um tanque de água, tá? E você, naquele tanque, comporta ali no máximo 6 pessoas para fazer a limpeza. Eu só estou dando um exemplo esdrúxulo, justamente para que vocês possam visualizar. Então, e essa limpeza, o tanque tem uma altura lá, digamos, de 5 metros de altura, você precisa montar andaime dentro desse espaço, você só pode ter no máximo 6 pessoas.
Só que o usuário, ele vai pedir para você, olha, eu quero fazer a limpeza desse tanque, você vai ter que executar esse serviço em 2 dias. Com essa equipe não dá para fazer, eu só consigo fazer, você não vai conseguir fazer porque o tanque é muito grande, tem muita crosta, tem muito resíduo que precisa ser limpo, jateado, enfim, tem que ser aplicado um produto e tal, você não vai conseguir fazer esse serviço com poucas pessoas, você vai precisar de no mínimo 10 pessoas para poder fazer o serviço. Só que aí o fornecedor faz a visita técnica e ele vai dizer, olha, não dá para colocar 10 pessoas dentro desse tanque, porque não cabe, eu tenho que montar andaime dentro dele, eu tenho que fazer uma série eu tenho que ter área de movimentação lá do pessoal circular e não tem como você fazer o serviço desse com essa quantidade de pessoas, é impossível. Então, o prazo mínimo que eu posso dar para vocês aí é, digamos, 5 dias, para poder fazer dentro com a quantidade de pessoas pré-determinada. Eu vou utilizar no máximo 6 pessoas, certo? Que é o que comporta dentro daquele tanque, mas o prazo de execução é de 5 dias. Com muito esforço eu posso chegar a 4 dias, tá certo? Mas não tem condições de fazer. Então tem que ter muito cuidado com isso, porque depender do local onde vai ser executado o serviço, né? Às vezes a necessidade que é levantada nem sempre vai atender de acordo com o prazo que está sendo solicitado, né? Então tem que ser muito bem dimensionado, não basta fazer conta no papel, tem que fazer checagem in loco. Óbvio que as áreas de sua empresa, eles têm esse dimensionamento, eles têm essa noção, eles têm essa perspectiva, mas o fornecedor também tem que conhecer essa informação, ele tem que fazer a visita in loco, ele tem que fazer esses questionamentos para que na hora de montar a proposta, ele não simplesmente, não deu para fazer a visita, não deu tempo de fazer a visita. Como você está mandando o desenho aqui, eu posso fazer com base no desenho? O desenho, às vezes, ele pode estar de uma forma que pode enganar, pode dar a impressão que tem um espaço, mas tem alguma tubulação passando no meio ali que inviabiliza ele montar o andaime de uma forma que vai ter a quantidade de pessoas adequado, entende? Pode ter algum tipo de intercorrência que não foi observado pessoalmente, e aí na hora do desenho, o desenho pode estar desatualizado, pode ter informação que está no desenho, mas não está diferente dentro do campo. Então tem diversos fatores, então tem que ter muito cuidado na hora de fazer esse tipo de cotação sem informações suficientes para que ela possa acontecer da melhor maneira possível, tá certo? O ideal é sempre você ter para todo e qualquer tipo de cotação, no mínimo, um escopo técnico bem detalhado com as principais atividades e os recursos necessários para se executar. Na melhor das hipóteses, o memorial descritivo, que é muito mais completo e tem muito mais informação, que pode sim municiar o fornecedor com informação suficiente para poder preparar sua proposta de uma maneira adequada. E o ideal é que ele tenha tempo hábil de fazer isso. Não adianta você mandar um memorial descritivo de 60 folhas e dar o prazo de 2, 3 dias para o fornecedor apresentar uma proposta, né? Porque não é só isso, ele tem que ler o memorial descritivo, ele tem que ler o seu procedimento de contratação, ele tem que buscar a documentação para poder anexar o processo, verificar com as suas áreas onde é que ele vai conseguir isso, ele tem que fazer levantamento de material, tem que cotar material que vai ser aplicado no serviço com seus fornecedores. Os nossos prestadores, todo prestador de serviço também tem outros fornecedores, né? Seja de materiais, seja de serviços também, serviços subcontratados, por exemplo. Então, ele precisa de um tempo para poder levantar tudo isso. E se você não dá esse tempo adequado para o fornecedor cotar da maneira correta, o que é que acontece? Ele vai superdimensionar. Ele vai colocar um spread em cima do preço dele, contando com a incerteza, porque ele não sabe, ele já tem uma noção do serviço,
né? Porque ele já tem expertise em executar aquele tipo de serviço, já tem mais ou menos uma ideia de quanto vai precisar, mas ele não sabe quais são as intercorrências que podem acontecer durante a execução do serviço. Ele não conhece efetivamente a sua área, ele não conhece as dificuldades de, por exemplo, se emitir uma permissão de trabalho para iniciar o serviço, quanto tempo demora, né? O que é que precisa para acessar a fábrica, se passa por um período muito longo de checagem, de documentação, se está tudo certo, enfim, é uma série de coisas que podem acontecer que o fornecedor, por desconhecer, ele não tem ideia do que sejam, eles acabam colocando no spread ali um percentual a mais dentro das propostas, porque eles não vão, ninguém vai querer perder dinheiro, né? Nenhuma empresa vai entrar na concorrência para poder perder dinheiro. Né? Então, esse tempo é necessário ser dado ao fornecedor para que ele possa fazer a cotação de maneira decente, de maneira que possa realmente atender às suas necessidades e dar segurança a ele do que o que ele está oferecendo em termos de preço, em termos de condições, em termos de escopo técnico, vai atender para você plenamente, tá certo? Infelizmente, a gente sabe que muitas vezes isso não acontece. A gente sabe que muitas vezes o processo é um pouco atropelado, mas quando o processo é atropelado, é preferível você contactar um fornecedor da sua base que já executou aquele tipo de serviço para poder fazer esse serviço, mesmo você sabendo que você não está fazendo uma cotação, você pode estar pagando até um pouco mais caro, mas você busca referência de preços anteriores para poder negociar diretamente com eles. É melhor do que você simplesmente partir para uma cotação num prazo altamente esdrúxulo, que o fornecedor não vai ter como atender e vai te colocar um monte de informação ali que de repente não vai atender tecnicamente, porque ele não teve tempo de preparar a proposta, vai faltar um monte de informação e pode prejudicar até ele na hora das avaliações pela área técnica. Né? Então, tudo isso tem que ser observado antes de você estar liberando um processo de cotação ao mercado. Evite ao máximo as cotações Frankenstein. Essas cotações são terríveis e pode causar muito prejuízo tanto para a empresa como para você também, que acaba fazendo uma coisa que pode te prejudicar lá na frente numa eventual auditoria por conta de você não ter seguido o processo da maneira que deveria ser seguido, tá certo? Então, esse é o meu recado de hoje. Se você gostou do vídeo, deixe sua curtida aí, ajude a divulgar mais o canal. Se essa informação foi minimamente importante para você, você acha que é relevante você passar para outros colegas da área de suprimento, da área de compras, da área de supply chain, pode encaminhar, compartilhe, ajude aí a abranger o maior número de pessoas possíveis para que eles possam conhecer os processos de serviço. É esse o meu desejo, que haja cada vez mais compradores interessados, engajados em contratar serviços e da maneira correta, com qualidade, certo? Com competência, certo? E gerando economia para a empresa, que esse é um dos principais objetivos do comprador, contratar e gerar economia, reduzir custos para a empresa, mas tem que reduzir de maneira consciente, de maneira correta e sem nenhum tipo de jeitinhos para poder resolver essas questões, tá bom? Então, é isso aí. Um abraço para vocês, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.